Sejam muito bem-vindos à nossa sessão científica, que acontece aqui na Fiocruz Bahia, todas as sextas-feiras, às 9 horas. Hoje, dia 15 de março de 2024. A gente está fazendo, desde o início da pandemia, nossas palestras de forma híbrida. Então, a gente tem a palestra acontecendo aqui no nosso auditório e ela está sendo transmitida também via Zoom. E, a partir de segunda-feira, a gente pode consultar também essa palestra pelo canal da Fiocruz Bahia no YouTube. Hoje a gente tem uma satisfação muito grande de trazer aqui um convidado especial, é o André Daer. Ele vai falar um pouco aqui sobre a alta qualidade em pesquisa clínica, a partir da coleta até o depósito, passando pela monitoria centralizada. Queria inicialmente agradecer já de antemão o aceite do André em participar. A gente sabe que você estava com a agenda bem apertada, bem cheia nesses dias, mas mesmo assim você se dispôs a compartilhar com a gente um pouco sobre pesquisa clínica. O André, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, tem residência em Infectologia, especialização em Pesquisa Clínica pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz e tem doutorado na Escola de Medicina Tropical Liverpool. Atualmente, ele é coordenador da Plataforma de Pesquisa Clínica da Fiocruz, que está ligada à Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz, e ele participa da coordenação da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica e da Rede Fiocruz de Biobanco. Ele tem experiência na área de medicina, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias, atuando principalmente nos temas de desenvolvimento tecnológico de medicamentos e pesquisa clínica. Então, André, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite e o microfone é seu aqui, a fala é sua. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, vamos lá. Primeiro, queria, claro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui no IGM. É uma parceria que a gente tem feito e muito frutífera. Hoje eu vou falar para vocês um pouco de dados de alta qualidade em pesquisa clínica. O tema pode parecer um pouco árido e na realidade, para quem não é da área, eu acho que de fato é. Mas eu fiz uma palestra num nível que eu acho que é um nível médio. Quer dizer, para quem não tem muito background, vai entender tudo sobre pesquisa clínica e para quem ficar curioso, vai então ter fontes para seguir e ir além. E para quem já conhece muito, de fato, vai ter aí pano para manga, como a gente diz, né? O Ricardo já me apresentou, mas eu vou falar rapidamente que eu coordeno o ecossistema da pesquisa clínica na presidência da Fiocruz. Então, tem várias iniciativas eu vou ligar aqui para não me perder o tempo. Tem várias iniciativas na presidência da Fiocruz, no que diz respeito ao fortalecimento da pesquisa clínica. Nem todas estão sob a minha coordenação, mas a gente tenta botar todas elas embaixo de um mesmo guarda-chuva para poder, então, ter uma perspectiva geral. É muito bom ver algumas caras conhecidas aqui na plateia, devo dizer também. Então, vamos lá. Então, no final dessa apresentação, você deve saber os conceitos que a gente vai visitar aqui. Eu peguei, então, de uma forma bem ampla, para a gente ter certeza de que a gente está todo mundo na mesma página. Então, a gente vai saber da importância das boas práticas clínicas, o que são as monitorias clínicas, o que é uma monitoria baseada em riscos, o que são as fichas clínicas eletrônicas, e aí, quando aparecer ali SRF, vocês já sabem que eu estou falando de ficha clínica eletrônica, que esse é o jargão em inglês, que é Clinical Report Form, né? E o exemplo de uma monitoria centralizada. Também o que é o arquivo do investigador e o arquivo do patrocinador, e onde armazenar seus dados e suas amostras na Fiocruz. Eu vou aqui, né? Acho que tem que clicar o mouse lá dentro, talvez. Foi? Então, qual a importância das boas práticas clínicas, né? A regulamentação das boas práticas clínicas, a regulamentação da pesquisa clínica começa na pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, isso é importante dizer, das atrocidades que foram feitas durante a Segunda Guerra Mundial, e que, então,
é o consensuado na comunidade científica e médica do mundo que o conhecimento científico não pode crescer a qualquer custo. Existem regulações que devem ser seguidas, né? Mas é só em 1996 que a gente tem o GCP, que é Good Clinical Practice, que é boas práticas clínicas, né? O GCP de 96, esse que eu estou me referenciando, é o GCP do ICH, que é International Conference for Harmonization for Pharmaceutical Products in Humans. Conferência Internacional para a Harmonização de Uso de Produtos Farmacêuticos em Humanos, que nada mais é do que um consenso entre a regulação dos principais mercados farmacêuticos, Estados Unidos, Japão, Europa, no sentido de que se você fizer um teste no Japão, ele é válido na Europa e assim por diante. A Anvisa recentemente se incorporou a esse grupo e a regulação brasileira, então, também está harmonizada com esse grupo. Então, a partir de 1996, a gente começa a ter pesquisas clínicas para fins regulatórios sendo feitas nas boas práticas clínicas. E, assim, isso é um documento extenso, vocês podem procurar isso na internet. Acho que vale muito a pena procurar o E6, desculpa, está errado, é ICH E6 ali, de 1996. E na nutshell, numa casca de nós, a gente pode resumir as boas práticas clínicas em um conjunto de normas que servem para duas coisas: garantir o bem-estar do participante de pesquisa e proteger seus direitos. Depois, garantir o bem-estar do participante de pesquisa e proteger seus direitos. Não está errado, é duas vezes mesmo. Não tem nada que você deva fazer na pesquisa clínica que isso não venha em primeiro lugar, tá? Tem uma discussão muito interessante que está acontecendo, que é a PL 7082. Essa é uma PL que é uma ameaça a esses princípios, né? A gente deve dizer. Ontem, o Fórum de CEPES, um representante do Fórum de CEPES, teve junto com a assessoria parlamentar em Brasília, visitando senadores, no sentido de fazê-los ter consciência da importância de não alterar esse marco que a gente tem no Brasil, que é um marco muito importante. Então, essa discussão é uma discussão avant-garde que as pessoas que estão interessadas na questão ética devem seguir, né? Só para dizer, a Índia viveu uma experiência similar de redução da regulamentação da pesquisa clínica e foi um fiasco, né? Se paralisou a pesquisa clínica da Índia durante alguns anos. Então, a gente tem um marco regulatório muito forte, muito bom, consistente, e a gente deve preservar ele. Então, essa é só para falar rapidamente, essa é uma das iniciativas do ecossistema da pesquisa clínica na presidência, que é o Fórum de CEPES, que é onde todos os CEPES da Fiocruz se juntam para consensuar os encaminhamentos dos pontos polêmicos, como esse que a gente tem na ética da pesquisa clínica. Bom, isso é super importante, mas não é objeto dessa palestra. A gente vai falar desse segundo ponto, que é o segundo ponto muito importante nas boas práticas clínicas, que é produzir dados robustos e reprodutíveis, né? Então, para produzir dados robustos e reprodutíveis, a gente tem que visitar alguns conceitos, né? Por exemplo, o que é intervalo de confiança de 95%? Tem algumas caras novas aqui, eu não vou fazer essa pergunta que pode ser constrangedora, mas tem um jeito muito fácil de entender esse conceito, que é um conceito que, se você for para a estatística, é mais complicado. Eu pego um experimento, faço ele 100 vezes. 95% das vezes, o meu resultado vai estar naquele range. Então, é isso que quer dizer o intervalo de confiança de 95%. Mas o que acontece? A gente vive num modelo de publicação, um modelo da sociedade que é refletido no meio acadêmico, em que você quer o espetacular, você quer o bonito. Então, o cara faz 100 lâminas, para a gente ficar mais fácil. Ele vai reportar, ele vai botar no paper dele as 5 mais bonitas. Só que as 5 mais bonitas eles são justamente o outlier, eles não são o representante daquela outra questão.
Ou o cara está fazendo um experimento com um ratinho, deu errado, fala assim, não, é porque deu errado, e ele não reporta. Então, na realidade, o que isso faz? Isso faz com que muitos resultados não sejam reprodutíveis, né? E isso, então, vem gerar essa crise que a gente vê na ciência, né? Que é uma crise de reprodutibilidade. Então, quando eu estou falando de dados de alta qualidade, o que a gente está falando é garantir que os dados sejam robustos e reprodutíveis, né? Então, esse reflexo na sociedade em busca de um resultado espetacular, uma manchete de jornal, né? Alguma coisa que chame a atenção, porque a gente quer, de fato, ser atrativo, né? Como é no Instagram, ninguém publica uma coisa que não é atrativa. Você quer ser atrativo. Então, isso, na realidade, gera a esses resultados que são misleading, que eles não falam exatamente o que eles vêm a falar. Então, esse, para quem é novo na ciência, tem que estar muito atento com esse problema, que é não ser mordido por essa mosquinha da vaidade de querer fazer uma publicação que não é exatamente o que você quer ver. Resultado negativo, gente, é muito importante. Resultado negativo não é sinônimo de ausência de resultado. Resultado negativo é importante para a ciência, né? Mas a gente não deve culpar o pesquisador, falar assim, não, isso é culpa do pesquisador, não. A gente tem como fazer isso, a metodologia científica prevê isso, né? É, e aqui eu botei assim, cega e randomiza o pesquisador, né? O que isso quer dizer? O pesquisador ele não sabe, num estudo duplo cego randomizado, ele não sabe exatamente que resultado ele tá vendo, né? Qual é a intervenção. Com isso, não existe o viés de interpretação, né? Você pode randomizar, porque aí você não tem o viés de seleção. O que é isso? O médico está esperando vir um paciente. É claro que se eu estou avaliando a intervenção, é porque eu acredito naquela intervenção, né? Aí eu olho e falo assim, mas Dona Maria, que é a próxima que vai vir. Mas Dona Maria está tão doente, eu vou dar a ela esse remédio, que é o remédio melhor, promissor. Com isso, o que vai acontecer? Na minha amostra, que tem a minha intervenção teste, que é o remédio melhor, que ainda não foi testado, vai ter sempre os pacientes mais graves. E com isso, na realidade, eu estou desfavorecendo a minha intervenção. Então, isso que eu estou falando aqui, que às vezes a gente fica assim, não, é o pesquisador, eu tenho que ter isso. Não, isso é previsto, isso é humano, né? É previsto, é humano, é previsto na metodologia científica. Então, a gente deve só estar atento a isso. Essa desinformação ela não é inócua, né? E aqui vale dizer que no Brasil a gente teve 700 mil mortos por conta da desinformação. Então, gerar evidência de qualidade não é um capricho de um pesquisador mais obsessivo, é, de fato, uma necessidade para que a gente tenha evidências de qualidade. E o que, na realidade, é o ponto mais crucial é que existe fraude. Existe fraude de fato. Existem fraudes, inclusive, que foram publicadas no New England Journal of Medicine, que é um jornal de fator de impacto altíssimo, né? Então, existem, sim, pessoas mal intencionadas, existem, sim, pessoas que estão sendo financiadas pela indústria, né? E isso, é claro, a gente não espera ver isso na saúde pública, mas acontece, a gente deve ter mecanismos para prevê-los. Então, as boas práticas clínicas, na realidade, vêm aí para trazer mecanismos para prever esse tipo de coisa. Na Fiocruz, a gente tem uma iniciativa muito interessante, que é o Guia de Integridade em Pesquisa Clínica. Aqui tem o link, eu acho que todo aluno da Fiocruz deve ler isso, deve ter acesso a isso, e provavelmente a Comissão de Integridade em Pesquisa Clínica, da qual eu participo, deve fazer algum movimento para ter isso incluído nos programas da Fiocruz em breve. Bom, se eu estou falando agora das boas práticas clínicas que foram feitas em 1996. Essa é a versão 1. As boas práticas clínicas agora estão em revisão a partir de 23. É a terceira revisão, gente. Então, é uma coisa que é revisada de muito em muito pouco tempo, de muito em muito tempo, desculpa, e agora a gente está dando, então, uma nova ênfase em gerenciamento de dados.
Por que a gente tem essa nova ênfase em gerenciamento de dados? Justamente para melhorar a reprodutibilidade, a eficiência e a transparência da ciência. Justamente para enfrentar essa crise que eu estava falando para vocês. O objetivo é gerar evidência de alta qualidade e melhorar a qualidade da ciência, né? Isso resolve todos os problemas. De fato, resolve todos os problemas. Quando você tem maior transparência, os peer reviews veem o que você fez e aquilo não fica uma caixinha preta que ninguém sabe como chegou. Ciência de boa qualidade, né? Esses movimentos já vêm acontecendo há muitos anos. Em 2008, a gente começa a ter a obrigatoriedade do registro dos ensaios clínicos, né? Então, hoje em dia, você não consegue publicar um ensaio que você não disse de antemão, né, antes de incluir o primeiro paciente, para que você está fazendo esse ensaio. Então, a ideia é que eu não, no final não fale assim, não, o que eu queria fazer era aquilo, e ser induzido pelo resultado do estudo a reportar um resultado mais espetacular do que aquele que você tinha previsto inicialmente. Vale dizer que quando isso começou em 2008, foi um problemaço, porque eles diziam assim, não, mas esse protocolo é propriedade industrial, intelectual, e aí a gente vai perder, né, o expertise. E hoje em dia, todas as indústrias, todo mundo é obrigado a publicar seu protocolo de antemão. No clinicaltrials.gov você tem onde publicar seus resultados, assim como o REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, também está dentro do ecossistema da pesquisa clínica na presidência da Fiocruz, não é coordenado por mim, mas é uma iniciativa muito importante, que inclusive tem o código dele aberto, disponível na OMS, para qualquer outro país que queira fazer seu próprio registro de ensaios clínicos. Então, esse é um repositório primário da OMS, gente, é importante dizer que é um repositório primário da OMS, enquanto o clinicaltrials.gov não é dizer que qualquer ensaio registrado aqui vale para qualquer revista do mundo, tá? E agora um spoiler. Se esse tipo de transparência lá atrás era tido como revolucionário, avant-garde, e teve muita resistência, né? O que a gente está vivendo agora, o próximo passo é Open Science. Agora eu vou voltar um pouquinho e vou falar para vocês um conceito fundamental do que das boas práticas clínicas, são as monitorias clínicas. O monitor, ele é o principal elo entre o patrocinador e o pesquisador principal. Então, a gente tem que dizer que as boas práticas clínicas seguem aquele padrão da indústria, em que a indústria contrata um centro para fazer uma determinada pesquisa e a indústria é o patrocinador, né? Esse esquema, ele tem várias variações. Na nossa legislação, a gente já tem a previsão do patrocinador pesquisador, ou seja, o patrocinador é ele próprio quem propõe a pesquisa. E aí ele acumula as responsabilidades dos dois cargos. Mas ele precisa do monitor, que é justamente quem vai garantir as boas práticas clínicas, visitando os centros para ver se a pesquisa está sendo conduzida de acordo com o protocolo, né? Então, ele faz visitas, são planejadas de acordo com o plano de monitorias, para ver se existem, por exemplo, desvios de protocolo, né? Ou violações de protocolo. Vamos lá. Desvios de protocolo é quando eu digo assim, um paciente precisa ter um hemograma coletado uma semana depois de tomar o medicamento. O paciente chega lá e coleta 11 dias depois. Isso altera tanto o meu resultado? Não. Eu eu esperava, não espero que o hemograma de 7 a 11 dias tenha mudado tanto. Mas eu, no meu protocolo, disse que eu ia escolher com uma janela. Eu pegava entre 7 mais ou menos 2. Então, era para ele ter ido uma semana depois ou 9 dias. Ele foi 11. Eu tenho que registrar que ele foi 11. Porque esse é o tipo de coisa que garante, de novo, a precisão dos seus dados, a reprodutibilidade dos seus dados, né? Nesse caso, a gente acha que não vai ter interferência no resultado. Mas, por exemplo, se eu incluo um paciente hepatopata num protocolo com uma droga hepatotóxica, né? Esse era um critério de exclusão do paciente e eu incluí esse paciente no protocolo. Então, quando eu não cumpro um critério de inclusão ou um critério de exclusão, isso é uma violação do protocolo.
Por quê? Porque eu provavelmente vou ter um evento adverso grave, que é esse paciente sendo internado, né, por causa da droga, quando na realidade não era para ele ter entrado em primeiro lugar no protocolo. Então, o monitor é quem vai lá conversar, explicar tudo isso, não é um auditor, né? É uma pessoa que faz uma parceria com o centro e ele é quem fica indo no centro e voltando, explicando o que está acontecendo. E aí, como é que são feitos esses planos de monitoria? Eles são feitos baseados em risco, né? E aí, mais adiante, eu vou falar um pouquinho mais disso. A monitoria lá em 1996, gente, quando fizeram as boas práticas clínicas iniciais, e tem gente aqui que já viu isso, era papel carbonado em 3 vias, e aí você tinha que escrever em caneta preta. E até hoje em dia tem gente que fala, não, a anotação é só em caneta preta. Sabe por que era em caneta preta? Porque tinha fax. Alguém aqui sabe o que é fax? Pois é, então passava melhor no fax. Aí o povo botava post-it assim, e aí tinha que guardar os post-its depois para não cair. Hoje em dia que a gente tem documentos eletrônicos, isso é uma piada, né? Então, o E6R3, que é as boas práticas clínicas na revisão 3, ele já vai falando dos documentos eletrônicos, a gerência de dados, é disso que a gente vai falar um pouco adiante para melhorar, de novo, a qualidade dos dados, né? Durante a pandemia, a gente teve as monitorias remotas, que é quando, em vez do monitor ir lá, ele faz uma teleconferência e um infeliz do centro fica mostrando cada página do termo de consentimento para dizer que ele está assinado e tudo isso. É uma forma de você conferir sem ir ao centro. Claro que nunca é tão boa quanto a visita presencial. Isso é um assunto interessante também para quem está mais a fundo nisso. A Anvisa suspendeu temporariamente as monitorias remotas, mas aqueles estudos que tiveram autorizadas as monitorias remotas podem continuar por isso. É um assunto de ponta. Bom, o que é a monitoria baseada em risco, então? A monitoria baseada em risco tem 3 pilares, tá? SDV, que é Source Data Verification reduzida, uma visita de monitoria remota e monitoria centralizadas. Então, vamos lá, aos pouquinhos. O que é verificação dos documentos-fontes, ou Source Data Verification? É você ir lá e ver se o seu instrumento de coleta, que é a sua ficha clínica, que é onde você coletou os dados, é igual ao prontuário do paciente, ou ao output da máquina de hemograma, né? É o caderno de anotação dos resultados, para garantir que o dado é fidedigno. Antigamente, em 1996, a gente verificava todos, de cabo a rabo, 100%. Hoje em dia, a gente entende que tem alguns que são mais sensíveis que outros. Onde eu coleto meu desfecho primário, por exemplo, que é a minha principal conclusão do estudo. Esse eu tenho que verificar 100%. Mas aquele outro dado que o pesquisador botou lá, ele nem sabe se ele vai usar. Tem água encanada em casa? Né? Esse daí, a gente, na realidade, não precisa verificar 100%, porque se não tiver muito preciso, não vai comprometer o resultado da pesquisa. Então, quando você faz um plano de monitoria, você diz o que você vai verificar 100% e o que você não vai. Tá? A monitoria remota, já falei para vocês o que é, e a monitoria centralizada eu vou falar em seguida. E aí, ela é baseada em risco. Mas como é que a gente avalia o risco de uma pesquisa? Bom, eu tenho uma nova droga, nunca testada em humanos, uma nova molécula, primeira vez que eu estou usando em humanos. O risco é alto ou é baixo? É alto, né? Então, esse é um risco alto para o paciente. Eu tenho um paciente muito grave, eu estou avaliando mortalidade ao meu desfecho primário. É um protocolo com risco alto, né? Porque eu vou ver mortes ao longo do protocolo, eu espero ver mortes ao longo do protocolo, óbitos, né? Mas também tem o do projeto. Eu tenho um projeto que é numa área remota e eu tenho que fazer 50 coletas naquele paciente e acompanhar ele durante 2 anos. Puxa, a chance de eu perder esse paciente é gigante. Então, esse equilíbrio
entre o que é o risco do projeto e o risco do estudo clínico é o que vai fazer a monitoria baseada em risco. Ela já é recomendada há muitos anos, mas por falta de guias, por essa percepção de que eu não estou vendo tudo, então não é tão preciso, ela nunca foi adotada, né? Mas como deveria. Mas está sendo cada vez mais considerada, inclusive no R3, esse que a gente está falando. Então, o que são fichas clínicas eletrônicas, né? As fichas clínicas eletrônicas são, na realidade, o seu instrumento de coleta de dados. Então, no meu instrumento de coleta de dados, eu vou coletar só aquilo que eu vou analisar, gente. Eu não preciso coletar coisa que eu não vou analisar. Isso está registrado no documento-fonte, que é o documento onde eu primeiro coleto a informação. É o meu prontuário, onde eu faço a anamnese, é onde eu tenho a informação completa. E desse prontuário eu extraio o que eu quero avaliar na pesquisa, né? Se em 96 isso era no papel carbonado em 3 vias, hoje em dia a gente tem um sistema online, offline, com níveis de acesso diferentes, ou seja, se eu sou pesquisador, eu posso entrar dado, se você é monitor, você só pode ver dado, se você é digitador, você pode fazer não sei o quê, com limite nos campos, então eu não posso botar uma temperatura de 50 graus, ele já vai me dar um flag ali, vai evitar erro, né? Eu faço, se o monitor lá do outro lado vê um dado que ele acha que está equivocado, ele faz uma query e essa query já gera um e-mail para o fulano, para o digitador, para ele conferir lá no documento-fonte se aquele dado é o dado mesmo que ele entrou no instrumento de coleta. Então, isso faz um banco de dados completamente auditável, porque eu tenho o login de cada um que entrou e que fez cada alteração no banco de dados. Gente, quem trabalha com Excel não tem isso. Tá? Então, trabalhar com Excel, se você está falando em dados de alta qualidade, não é uma opção, né? Tem uma série de legislações que ele cumpre, que são legislações que garantem a qualidade dos dados, e isso é simplesmente, se a gente for pensar em bom português, uma interface com o seu banco de dados. Por detrás disso, o que tem? O seu banco de dados que vai ser analisado, né? Está disponível para toda a Fiocruz e instituições de pesquisa gratuitamente. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Opa, nosso amigo REDCap, né? Então, que bom que aqui no GM ele é bastante popular. É, então, aqui tem uma ficha, mais ou menos como é que é a carinha dele, vocês conhecem. É uma comunidade muito importante no mundo que tem ali fiz um print screen do site deles, tem 3 milhões de usuários no mundo, né? Não é pouca gente, em 7 mil institutos. Então, é uma ferramenta muito popular que deve ser usada. Vale dizer que na Fiocruz a gente tem uma comunidade de RedCap, que tem um fórum, com videozinhos. Então, para quem não conhece, isso daí é uma ferramenta importante, institucional. A gente tem promovido na Fiocruz o uso do RedCap, né? Não só para pesquisa clínica, mas para pesquisa básica, na medida em que a gente melhora a qualidade da pesquisa como um todo. E o que é monitoria centralizada? Vamos lá, que eu tenho mais 10 minutos só para terminar. A monitoria centralizada consiste em acessar esses dados remotamente, né, esses dados desse banco de dados, de maneira automatizada. Então, em vez de eu ter que botar um monitor para ir lá, ficar com um post-it, olhando nas folhas, né, 3 vias, não sei o quê, eu tenho um sistema automatizado que me dá os ranges, ele entra no banco, faz as análises e gera as análises, né? O RedCap permitiu esse acesso. Então, basicamente, se o RedCap é uma interface com a base de dados, você soma isso um API, que é um token único que acessa aquela base de dados, exclusivamente aquela base de dados, roda um script, e a gente tem um script R, que é um script auditável, aberto, para fazer uma análise daquela base de dados, e ele te gera um dashboard com relatórios automatizados. Né? Vantagem em português, porque foi a gente que fez esse.
né? Então, com isso, eu consigo ver os principais desvios de protocolo, eu consigo fazer flags de farmacovigilância. O que é isso? Começou a aparecer alguma coisa que não era relatada. Diarreia no medicamento para tratar a unha do pé. Opa, isso daqui a gente precisa ver. Esses pacientes, né, podem estar tendo exposição sistêmica, alguma coisa dessa ordem. Um centro que não relata evento adverso nenhum e o outro centro está relatando um monte. Esse centro que não relata nenhum precisa ser treinado. É, eu consigo ver inconsistências, incompletudes, performances diferentes entre centros. E uma grande agilidade é que, ao longo do processo de construção desse banco, eu vou já limpando o banco. Então, para congelar o banco e fazer análise no final, é muito mais rápido. Essa é a cara do script que a gente tem atual. Então, você dá a taxa de recrutamento, essas coisas. Você vai aqui do lado, você clica eventos adversos e ele vai te dar, por exemplo, a frequência de eventos adversos por centro. E aí, se você clicou no centro, você vê embaixo qual é o paciente que teve esse evento adverso, mas ele não altera a base de dados. Então, ele só vai te finalizar. Por quê? Porque para alterar a base de dados, eu tenho que me logar e dizer que fui eu que alterei. Certo? Então, isso é uma interface externa com isso. Isso existe na Fiocruz. A gente fez para um estudo em Covid. Então, para quem quiser saber melhor sobre isso, tem esse paper. E mais do que o paper, tem o depósito do script R, para quem quiser, aberto. Tá? Então, é só pedir para o autor e você vai ter acesso ao depósito, ao script R já feito. Aquele que eu mostrei para vocês é em leishmaniose. Então, isso tem que ser adaptado para cada estudo, mas essa é a ideia de Open Science, em que você dá o primeiro pontapé e todo mundo vai contribuindo com aquilo, até que aquilo vai melhorando para todo mundo. Quem quiser ir mais a fundo nisso, foi feito um seminário com os autores desse paper, nessa iniciativa, que é uma iniciativa muito importante de treinamento, que é o The Global Health Network. E esse seminário, então, vai falar de tecnicalidades, de como é que você faz uma lista de randomização falando com outro projeto, um projeto de recrutamento, enfim, coisas que eu acho que fogem ao escopo desse seminário, mas que são muito importantes. Bom, e aí a gente vem para um outro tópico, que é onde armazenar seus dados e amostras na Fiocruz, né? É, a gente... Gente, eu estou olhando o reloginho aqui, mas aí agora eu fui ver a hora, ainda tenho mais tempo. Ufa. Então, essa daqui é uma parte super importante. A gente tem a rede Fiocruz de biobancos, né? Que é onde você vai armazenar as suas amostras na Fiocruz. Então, os biobancos eles já são essa mudança de paradigma em que as suas amostras não são suas, as suas amostras são do paciente, são da instituição, e você tem um lugar seguro para depositar elas e elas serem mantidas para uso futuro, sem você ter que ser responsável por esse freezer. A Fiocruz tem a rede Fiocruz de biobancos, que permite que cada instituto tenha as suas particularidades, mas todos eles funcionem de uma mesma forma, de maneira que há uma harmonização entre eles e eles funcionam todos como um único, mas garantindo as peculiaridades. Com muito orgulho, eu apresento para vocês o irmão caçula da família, né? Parabéns. Isso é um grande ponto, né? Só para ninguém ficar nervoso, como é que a gente tem os depósitos nesses biobancos, né? Ou em qualquer banco, né? O pesquisador mais sênior. A gente tem o depósito aberto, que não é o depósito usual, em que qualquer um vai lá, dá um clique, faz o download da base. Isso não é o que a gente recomenda, né? A gente tem o depósito restrito, que é quando você tem que fazer uma consulta ao depositante ou ao curador, de maneira que você garanta que aquela pesquisa tem mérito científico e que, com isso, você pode ceder as amostras, porque as amostras são finitas, né?
E você tem um depósito fechado, em que você ainda não terminou a sua pesquisa, você ainda não publicou, você quer que ela fique ali, ou uma pesquisa relacionada à propriedade industrial, que você só vai liberar num determinado momento do futuro. Bom, tão importante quanto as amostras são os dados atrelados a essas amostras, certo? Não adianta nada eu ter lá uma amostra que eu sei que é de sangue. Se eu souber que essa amostra é de sangue, mas tem um hemograma associado a ela, é de um paciente HIV de tantos anos, residente em tal lugar, essa amostra começa a ter mais importância, né? É, então, o depósito de dados atrelados à amostra é tão importante quanto o depósito das amostras, né? E aí a gente tem na Fiocruz uma política para gerenciamento e compartilhamento de dados, né, em que leva em conta o ciclo de vida dos dados. Isso que a gente está falando desde o começo, gente, é sobre qualidade de dados. Não é esse o tema da palestra? Então, a gente está falando um pouco sobre qualidade de dados. A gente já falou como coletar os dados no RedCap, como coletar os dados em campo, com as monitorias, e agora a gente vai falar um pouquinho como armazenar esses dados. E aí, o repositório institucional para armazenar os dados é o Arca-Dados. Tá? Não é o Arca que a gente tem para depositar teses. É um outro mecanismo que é para depositar conjuntos de dados. Esses conjuntos de dados, então, eles servem para melhorar a colaboração entre pesquisadores, eles servem para dar mais transparência, porque o pesquisador não tem acesso só ao seu paper. Se ele questionar o seu dado, ele vai ter acesso ao seu banco de dados, se ele quiser ter acesso. Esse banco de dados não está guardado no laptop do seu aluno de doutorado, que quebrou e mudou para o Japão. Ele está guardado num repositório institucional que permite, então, a reprodutibilidade dos dados. Mais do que isso, gente, quando a gente começa a ter muitos dados, a gente pode começar a unir esses datasets. Então, na malária, isso já aconteceu. Então, se eu tenho, por exemplo, um ensaio clínico de 100 pacientes aqui no Brasil, um ensaio clínico de 300 pacientes na Malásia, um ensaio clínico de 200 pacientes no Quênia, eu posso juntar esses datasets, se os desfechos primários forem os mesmos, ou seja, se houver uma harmonização de protocolos, e chegar a uma conclusão com 1.000 pacientes, coisa que é impossível de fazer num único estudo. Então, essas são as meta-análises de dados individuais agregados. Uma fronteira da ciência que serve para responder várias perguntas de interesse da sociedade que uma única pesquisa não é capaz de responder. Eventualmente, a gente pode até começar a responder algumas perguntas que não foram as originalmente desenhadas, com a ressalva de que, então, a gente está trabalhando com uma base secundária de dados. Por fim, eu quero falar do último conjunto de dados da pesquisa clínica, que é muito importante, que é o arquivo do patrocinador ou o arquivo do investigador. O que é isso? É um arquivo que conta a história do estudo. Tá? Então, esse arquivo ele não tem a sua base de dados. Ele conta como é que era a composição do seu CEP. A composição do seu CEP, de fato, estava de acordo com a legislação na época, era multidisciplinar, não sei o quê, está arquivado lá. O delegation log, ou seja, quem é que podia ter assinado tal documento, quem é que não podia ter assinado tal documento. Porque aí você pode conferir lá e ver se o cara que entrou aquele dado estava apto, tinha tido treinamento para fazer aquela função. Você guarda os treinamentos das pessoas. São chamados documentos essenciais. E aí, para não ficar me alongando nisso, isso é o anexo 5 do Documento das Américas. Eu ainda não falei do Documento das Américas, desculpa. O Documento das Américas é a versão brasileira do ICH, tá? Do ICH Essays, ou seja, das boas práticas clínicas originalmente publicadas. Ela é uma tradução do Essays. Então, é por isso que a gente se refere ao guia original, porque ele já está
Na versão 3, o documento das Américas ainda não está. Mas esse é o documento que a Anvisa se referencia, por exemplo, para falar do que a gente deve seguir aqui. Então, o anexo 5 é isso que vai falar, o que são antes, durante e depois. Esses documentos são ligeiramente diferentes no patrocinador e no centro de pesquisa. Por quê? Porque no centro de pesquisa eu posso ter a identificação do paciente, enquanto no patrocinador eu não posso ter nada que fira a confidencialidade do paciente. Atenção, gente. Esse arquivo é que é objeto de auditoria da Anvisa e de monitoria, né? Então, aqui eu já falei um pouquinho do que tem dentro dele: certificado de envios de laudos analíticos e de produtos investigacionais, CRFs em branco, brochura do investigador. E onde é que eu vou armazenar tudo isso? O Trial Master File, desculpa, TMF é Trial Master File. Onde é que eu vou armazenar tudo isso? Também no Arcadados. Por que não? Né? Com acesso restrito? Provavelmente. Ou sem acesso. Mas é um lugar seguro para você armazenar. Não só o TMF, não só o seu dataset, mas também, por que não, o seu script de análise. Né? A gente vai pegar o script do R que gerou a sua análise, vai depositar lá. Se alguém quiser rodar, roda aquele script naquele dataset e vai ter o resultado com que você chegou. Isso para garantir, de novo, gente, ciência de qualidade com reprodutibilidade. Então, nessa apresentação, a gente espero que vocês saiam sabendo um pouquinho da importância das boas práticas clínicas, que é o quê? Garantir o bem-estar do sujeito de pesquisa e produzir dados reprodutíveis, sem fraude. O que são as monitorias clínicas? Que é o elo entre o patrocinador e o investigador, que vai lá garantir que o protocolo está sendo conduzido de acordo com o que ele foi feito. O que são as fichas clínicas? Que nada mais é do que o seu instrumento de coleta de dados, e que hoje a gente tem disponível uma SRF, Case Report Form, que é o REDCap. Né? O exemplo de monitoria centralizada que eu dei, que é um código aberto, feito pela Fiocruz, para a Fiocruz. Esperamos colaborações no sentido de melhorar o código. O que é o arquivo do patrocinador e o arquivo do investigador, que é esse arquivo que conta a história do estudo. Eu estava usando uma máquina de hemograma, ela quebrou, o valor de referência dela era esse, e eu comecei a usar outro. O valor de referência é outro. Isso tem que estar escrito em algum lugar para, na hora de eu analisar datasets, eu explicar por que aquilo e aquilo são diferentes. Né? E onde armazenar seus dados e suas amostras na Fiocruz, as amostras na rede Fiocruz de Biobancos, né? E os dados no Arcadados. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Não posso deixar de falar da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, que é um fórum legítimo dos profissionais da pesquisa clínica. Então, a gente não está falando só para os grandes pesquisadores. Aos grandes pesquisadores também, por favor, participem da rede, vocês são muito bem-vindos. Mas serve para a gente falar para os profissionais da pesquisa clínica que tratam com dados, que tratam nos centros, para a gente ter esse ambiente de troca. Esse é meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado, André, excelente sua palestra. E ótimo, você é uma pessoa que cumpre realmente o horário, viu? A gente tem agora 15 minutos para poder discutir. Eu vou abrir, então, as inscrições aqui na plateia, para quem quiser fazer pergunta. E quem estiver online, a gente fica à vontade para fazer a sua pergunta no chat, que eu estou aqui estou logado também, eu posso fazer a leitura das perguntas do chat. Quem se inscreve? Carol se inscreveu. Enquanto o pessoal vai pensando e formulando sua pergunta, eu achei muito bom, viu, André, você mostrar essas questões do compartilhamento de amostra, compartilhamento de dados, né? E a Fiocruz Bahia tem seguido também esse caminho natural que a Fiocruz, de uma maneira geral, tem liderado e tem incentivado. Como você bem mostrou, o nosso biobanco foi aprovado recentemente,
Em pouco tempo a gente terá ele, de fato, sendo alterado, né? Está escrito ali. E o Arcadados também. Então, a gente tem incentivado também para o compartilhamento de dados. Já existe lá no Arcadados a pastazinha da Fiocruz Bahia. Então, já é possível depositar dados lá, atrelando a Fiocruz Bahia. O nosso laboratório antigo já, inclusive, tem uma subpasta lá que era o LAPEX, a gente vai ter que atualizar. Acho que foi o primeiro depósito da Fiocruz Bahia. E, nesse sentido, ainda a gente tem o nosso núcleo de ciência aberta, que vai ter a primeira reunião na segunda-feira. Inclusive, a Vanessa Arruda vai participar dessa nossa primeira reunião também, que faz toda essa parte de curadoria dos dados, de garantia de segurança desses dados, o que pode ir, o que não pode ir. Então, acho que é excelente, realmente. A gente precisa falar sobre isso, as pessoas precisam conhecer mais sobre isso. Eu vou passar a palavra para a Eugênia, ela tem uma pergunta aqui. André, obrigada pela palestra. Realmente é importante a gente ter essa visão mais global e entender, de fato, os conceitos e tudo. Eu tenho duas perguntas, assim, duas discussões, né, para fazer com você. Uma em relação ao uso do R, que, né, inegavelmente é uma ferramenta super importante e que na Fiocruz a gente tem um acesso mais fácil, né, maior, mas eu vejo que os grupos menores, assim, grupos, né, principalmente com menos pesquisadores, ou menos, usam menos essa ferramenta, assim, existe, eu acho que é importante a gente ter uma discussão, acho que isso aqui é uma delas, né, um incentivo maior para esses grupos usarem essa ferramenta, né, então, assim, em que sentido o R da Fiocruz está aberto para esses grupos menores terem acesso e como né, pode se dar esse tipo de acesso. E a outra questão é em relação ao Arcadados, né, que a gente está tendo uma discussão atual em relação à inserção de informações até dos biobancos, assim, isso é uma coisa que ainda é bastante sensível, né, que a gente está, né, pensando em como inserir os dados, mas mantendo o que é essencial, o sigilo das informações dos pacientes e tudo, assim, como você vê o andamento dessa discussão. Obrigado pelas perguntas. São perguntas de quem realmente está com a mão na massa. Então, o R, a gente tem hoje em dia o RStudio, que ele é muito mais amigável do que o R antigo, né? E a grande vantagem do R é porque ele é aberto. Então, ele é um código aberto em que você vai encontrar pacotes para análises que você não encontra, por exemplo, no SPSS. Tem coisas lá que um pesquisador escreveu não sei aonde, você baixa o PEC, faz essa análise, e isso só vai aparecer daqui a 3 anos no tablet, né? Para além disso, ele tem a vantagem o código, o script inteiro é reprodutível. Então, na verdade, você tem a base e cada vez que você vai ver, você roda em cima daquela base, né? O SPSS você já não tem, ele é mais amigável, mas você não, o que sai do output dele, opa, agora, o que sai do output dele, você não consegue rodar de novo. É muito mais complexo você fazer um script que seja, enfim, é possível sempre, mas é mais difícil. O mecanismo do R já é isso. Eu próprio devo te dizer que eu também tenho dificuldade. Na realidade, acho que a gente deve ter especialistas na Fiocruz que trabalhem com isso nos seus grupos e a gente deve se especializar nisso. Eu tenho o meu colegas que eu colaboro que são ótimos nisso, mas que te fazem coisas fantásticas. Um relatório de uma pesquisa clínica que sai assim. Entendeu? Então, e aí você pega esse relatório e tá ali, olha, quem quiser ver, é assim que foi gerado. Ah, mas tem um erro aqui no campo tal, no campo tal. Não tem problema nenhum. Você mudou outro relatório. Então, é realmente um passo à frente. Não é trivial. Eu acho que a gente está falando aqui de coisas avant-garde, como a gente falava em 2008 do registro de ensaios clínicos. Todo mundo ficava assim, não, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Sobre o depósito de dados do paciente,
no Arcadados, eu também tenho as mesmas ressalvas que você. Para explicar para o pessoal a discussão, a gente tem uma legislação muito própria no Brasil, em que a gente tem a possibilidade do reconsentimento do paciente para o uso de determinadas amostras que são depositadas no biobanco, e para esse reconsentimento eu tenho que armazenar dados que normalmente não ficam só no centro, que são dados individuais do paciente, como telefone e nome, né, para você poder reconsentir. A solução que a gente tem pensado é uma base no REDCap, que fale com o Norai Bank, que é quem administra as amostras, e essas bases, então, essa do REDCap isolada de todos os outros projetos, que seja a base disso. Mas é um processo em construção. Não tem uma resposta final para isso. Para falar a verdade, para nenhuma dessas coisas, gente. Aqui a gente está apresentando problemas, os problemas existem agora, as soluções finais existirão no futuro. Enquanto você conversava sobre o depósito de dados, eu lembrei até uma outra aplicabilidade do Arcadados também, que foi, inclusive, que me motivou a usar pela primeira vez. Quando a gente tem um manuscrito aprovado para ser publicado, tem algumas revistas que hoje em dia solicitam o depósito desses dados. Então, a gente pode fazer esse depósito, inclusive, no ambiente institucional da Fiocruz, que seria o Arcadados, né? A gente não precisa mais usar depósitos internacionais. A gente tem... Não só artigo, como muitas vezes financiamento hoje em dia, hein? Acho que foi um grande estudo recente que a Fiocruz fez, acho que o Pida Chagas pedia o depósito para o financiamento, um plano de manejamento de seus dados. E depósito de dados e depósito de amostras também hoje, né? Tem alguns editais, a exemplo dos editais da chamada de pesquisa clínica, que estão também atrelando a pesquisa clínica ao depósito de biobanco também. Os Inova, né? Inovas ou Inovas? Tem muitas pessoas parabenizando você, André, aqui no chat. Tem algumas pessoas que estão dizendo, inclusive, que vão procurar você para conversar, tirar algumas dúvidas depois. Várias dúvidas foram sanadas aqui. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta para você. Deixa eu ler essa pergunta no chat, depois eu vou passar para ler uma pergunta aqui na auditório. Parece que foi uma aluna do nosso grupo que perguntou, a Carol, mas não foi. Quem perguntou foi a Mayara Soares. Ela pergunta se o CRF, ela é da Fiocruz Rondônia, se o CRF no REDCap exclui a necessidade do CRF físico na instituição. O CRF eletrônico exclui a necessidade do CRF físico. O CRF eletrônico não exclui a necessidade do documento-fonte, né? Então, o documento-fonte é onde eu coleto pela primeira vez o dado do meu paciente. Dizer, o meu prontuário. Esse prontuário pode ser eletrônico, tá? Então, desculpa, me retificando aqui. Se esse prontuário é eletrônico, também não tem problema. Eu só preciso um lugar em que, uma vez que eu queira checar a informação do meu instrumento de coleta de dados, eu tenho um outro registro anterior. Então, esse é que é o conceito. Ele pode ser um prontuário eletrônico, mas eu preciso desse primeiro registro. Muitas vezes, o que a gente faz, e eu conheço o pessoal de Rondônia, a gente já fez isso em Rondônia, é a gente fazer um template do prontuário para o médico, porque aí a gente sabe que aquela informação não está faltante. O médico não precisa guardar na cabeça, ele precisa fazer aquelas perguntas. Aquelas perguntas já estão lá, mas ao final daquelas perguntas tem sempre um montão de linhas para o médico, enfermeiro, farmacêutico, fazendo as anotações que eles quiserem daquele paciente. Espero que eu tenha respondido. Bom dia, André. Obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho e também por passar esse panorama para a gente, né? Minha pergunta é mais, assim, uma provocação, talvez. Minha irmã é farmacêutica, né? E trabalhou com pesquisa clínica, trabalha até hoje na PPD, enfim, ela privada. E eu acho, assim, excelente a iniciativa da Fiocruz, que a gente fica muito grande, mas eu fico imaginando o tamanho do trabalho e do esforço, né? Porque são estudos e a estrutura envolve um custo enorme, né? Pelo menos na iniciativa privada, esses estudos custam muito caro. E aí eu fico imaginando a Fiocruz entrando com força nisso, que tenta acontecer, óbvio,
Mas fico imaginando, assim, a minha pergunta é quais os maiores desafios, né? Num mercado tão competitivo, onde os salários desses profissionais também são mais altos na iniciativa privada, como recrutar, manter esse pessoal, estruturar, e são times enormes, né? A gente olha aqui assim, parece que tem muita gente envolvida nisso. Então, eu queria mais ouvir um pouco o seu comentário nessa jornada, que não é fácil, é necessária, desse mundo muito competitivo. Mais uma provocação nesse sentido. Obrigado, parabéns. Obrigado, Léo. É um assunto interessante mesmo. Na realidade, assim, primeiro a gente deve pensar que a maioria das pesquisas clínicas do mundo não são pesquisas para fins de registro, né? Então, isso é muito importante a gente dizer. A gente tem uma iniciativa que eu não mencionei aqui, que é o Monitora Fioética, que é uma iniciativa do Fórum de CEPES, em que a gente tem um panorama de quanto a Fiocruz tem de pesquisa clínica, e é uma loucura. Não tem nenhum, assim, eu não tenho o número aqui de cabeça, mas são muitas pesquisas. Isso não quer dizer que são pesquisas para fins de registro, né? Isso que eu falo para vocês é um pouco o frame da pesquisa para fins de registro, porque é o estándar mais alto que a gente deve perseguir. E para ensaios clínicos, a gente tem vários na Fiocruz, inclusive grupos que fazem ensaios clínicos, como o INE, antes das boas práticas clínicas, lá no começo dos antirretrovirais, grupos que são muito capacitados para isso. Não tem fim de registro. Para mim, eu vejo que todos deveriam ter. Não, fins de registro sanitário, desculpa. Tá. Não tem fins de registro sanitário, jargão da indústria farmacêutica mesmo. Ou seja, eu não estou fazendo aquela pesquisa para gerar um registro que vai ser avaliado por uma agência regulatória, né? Eu posso fazer aquela pesquisa para outros fins. A pesquisa clínica, então, pode ser pesquisa de alta qualidade e não precisa ser super cara. Isso também é uma questão que vem sendo discutida há muitos anos, né? No próprio desenvolvimento tecnológico. A gente sabe que a indústria privada diz que um desenvolvimento tecnológico custa alguns bilhões de dólares, quando a gente agora vê outros modelos de desenvolvimento tecnológico, como o DNDi, que faz o mesmo desenvolvimento tecnológico com muito menos dinheiro, tanta qualidade quanto. Esse desafio que você falou da fixação de profissionais de pesquisa clínica é um desafio que a gente enfrenta. A gente tem alguns cursos de especialização, curso de especialização em formação de monitores, e metade do que a gente forma vai para a iniciativa privada. Faz um pouco parte do papel da Fiocruz aumentar a capacitação da pesquisa clínica no país. Então, você vai para a iniciativa privada, você fica com a gente, há controvérsias, assim, se a gente não está cumprindo o nosso papel, acho que a gente está. Os melhores ficam com a gente. Não, brincadeira. Tem muita gente boa que vai embora também, mas a gente tenta fixar eles. Na realidade, e aí o meu grupo tem 40 pessoas, com outras coisas, como uma motivação, porque você trabalha em saúde pública e a relevância disso, um ambiente de trabalho que não seja tão competitivo, que seja mais fraterno e colaborativo. E eu acho que é um pouco o modelo de produção de conhecimento que a gente está falando aqui, em que eu não tenho que explorar o profissional, porque ele é bem pago, mas a gente trabalha em colaboração, e com isso a gente gera bem-estar. Afinal, a Fiocruz é uma instituição de saúde e a gente tem que gerar, ou pelo menos prezar pela saúde dos nossos colaboradores. Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente consegue fixar quem está aqui. Qualquer coisa, a gente pega o testemunho da Lívia. Acho que serve. Eu acho que a gente tem espaço para mais uma última pergunta rápida, que o Sérgio já se inscreveu. Antes de eu chegar aí, Sérgio, eu queria só passar uma mensagem, perguntar onde pode acessar essa palestra. Então, a partir de segunda-feira, ela vai estar disponível no canal da Fiocruz Bahia, no YouTube. Então, segunda-feira você acessa lá. E a Mari Pinto, ela é do INE, inclusive, ela queria trazer a informação aqui, ela gostaria de aproveitar a oportunidade para informar e divulgar que no INE oferecemos as assessorias para os pesquisadores de boas práticas clínicas, construção de dados com REDCap, estatísticos, etc. É só procurar a equipe no Platclin, no container Itaú. Obrigado.
Sérgio, então a última pergunta para a gente finalizar a nossa sessão toda. Eu gostaria de agradecer a André, né, pela palestra, pelo empenho, de realmente reforçar a pesquisa clínica dentro do curso, está sendo construída, é um processo de construção. A gente, os jovens que chegam agora, sempre tem que lembrar que você está sempre herdando alguma coisa que foi feita por outros no passado. Então, essa construção permanente, né? E aí você vê um sistema de banco de amostra, um sistema de banco de dados que não existia há 10 anos atrás. A gente fazia pesquisa assim, individual, egoísta, aquilo ali, quando eu morrer, ou se eu não mudar, vai perder tudo em pé. Então, que a Fiocruz está tentando construir uma história para o futuro. Talvez essa questão que tem sempre, é cara, a pesquisa clínica é cara, sim. Mas ela dissolvindo esse custo durante o tempo, ele vai ser muito barato, porque você constrói um banco que pode ser usado 1, 3 ou 4 gerações na frente. Então, eu acho que tem que ter esse espírito. Todo pesquisador clínico, nem que a sua amostra dependa, ele tem que começar cumprindo todos aqueles requisitos, porque aquilo vai ser uma herança, né, que ele vai deixar. Eu sei que eu faço também patologia, tem mais de 2.000 biópsias, 3.000 biópsias fora de qualquer banco. Você está dentro do meu computador, isso é um equívoco, porque daqui a pouco eu vou embora e vai se perder. E tem outros projetos que eu conheço de 40 anos que tem bancos individuais, personalizados, que se cair ou se alguém pegar fogo, acabou. Acaba 40 anos em pesquisa de todos os dados que poderiam ser muito úteis no desenvolvimento de novos fármacos, ensaio clínico. Então, essa é a ideia realmente muito boa e que a gente tem que ter confiança na instituição, né? Confiança naquelas pessoas e agradecer as pessoas que se empenham nessas construções, né? Que são permanentes e outros não substituem. A questão essa questão que eu falo com os meus estudantes que estão sempre em monitoria, treinando, fazendo aquilo, isso aí, faça isso, porque isso também abre caminho para a iniciativa privada. E a Fiocruz, ela é uma instituição de educação, não é só para ficar aqui dentro, muito pelo contrário, é para servir o mercado, porque tem muitas empresas querendo um profissional bem formado. E a nossa função dentro da Fiocruz é formar um bom profissional. Você vai ficar aqui ou não, não é para, fica dentro do país, não é isso? Eu acho que precisa acabar com essa ideia que nós temos que formar bons profissionais, né? E isso eu acho que a pesquisa que o Fio construiu com a equipe está funcionando. Tanto assim que tem uma abertura de vagas, né? Isso, no concurso agora tem pesquisa clínica, não tem? Eu acho que só foi uma vaga, né? Eu precisaria, mas é muito pouco, né? Muito pouco. Eu esperava, sei lá, 10, 15. Ele tem que expandir. Não há futuro da medicina, não há futuro da saúde pública se a gente não avançar em pesquisa aqui. E esses grandes bancos. Não há futuro. Pesquisas individuais. Obrigado. Não, só agradecer ao Sérgio, é muito importante o reconhecimento dos colegas, mas para dizer que isso não é um trabalho meu, né? Eu estou aqui hoje falando isso, mas isso é um trabalho de todo mundo, né? Adriano, Ricardo, eu acho que isso essa novo modo de pensar a ciência, né? Como você bem ressaltou, em que a ciência colaborativa é a única saída, né? Tem que fazer redes, eu não trabalhar sozinho. Eu estava até brincando com o Ricardo, estive lá no interior com ele anteontem, e falou assim, isso é que nem jogar bola sozinho. Qual é a graça de jogar bola sozinho? Ninguém aguenta jogar bola 2 minutos sozinho. Você precisa do companheiro, da equipe, para ir fazendo. Ninguém consegue, né? Nos dias de hoje, eu acho que ninguém consegue. Então, o que a gente está falando aqui parece avant-garde, assim, mas, na realidade, Nelson Rodrigues é um pouco do óbvio ululante para, né, para as futuras gerações. Eu acho que vão ver essa palestra e vão falar assim, por que tanto fuzuê naquilo? Era o óbvio. E mais uma vez, obrigado, então. Obrigado, André. Só para trazer uma informação a mais para todo mundo, a gente, sabendo o nosso histórico, a história da Fiocruz Bahia, até vendo como que a Fiocruz Bahia surgiu, que foi um dos grandes patologistas aqui da Bahia e do Brasil,
O biobanco ele nasceu já considerando o depósito de amostras patológicas também. Eu acho que no segundo momento, talvez, né? A primeira etapa foi incorporar tudo de Covid que entrou, e essa segunda etapa a gente já tem espaço reservado, estrutura reservada para incorporar também estantes, para incorporar todo o material dos patologistas aqui da Bahia. Então, André, mais uma vez, muito obrigado pela sua palestra. Acho que foi realmente muito didática e excelente discutir mais sobre ciência aberta, sobre pesquisa clínica e todos os outros temas que você trouxe. Agradeço a todos e todas que estão presentes aqui no auditório, que estão também online. A gente teve uma grande audiência também online e nós nos vemos na próxima semana, às 9 horas novamente. Um abraço a todos. Obrigado. Muito bom. Eu penso bem eclética no online, que tem muitos programas que online.